Fala galera, estamos em mais um de Galho em Galho, o podcast oficial da Monkin. Aí, quem falou que a gente ia chegar? Estamos passando aí de 70 episódios, a gente sempre falou que é constância, então a galera quer fazer podcast, gerar conteúdo, estamos com um cara que cria bastante conteúdo aqui também. Gerem bastante conteúdo, tem muito material bom, olha aí, tem gravação com gente tudo que é mercado, galera da música, galera do marketing, galera de negócios, eu acho que essa é a pegada da Monkin. Trazer um ambiente divertido, trazer algo de qualidade, então, mais um de Galho em Galho, eu sou o Eduardo Vieira, fundador da Monkin. Estou aqui com o Pedro também da Monkin. Vai se apresentar Pedro e depois joga a bola pro Cristiano. Bom, obrigado Edu, meu nome é Pedro Antônio, hoje atuo aqui na frente de novos negócios, mais voltado nessa operação aqui em São Paulo, dentro do Cubo Itaú e atuando muito firme com essa parte desse ecossistema. E Cris, tá contigo. Bom, Pedro, Edu, muito obrigado pelo convite. É uma honra a gente poder falar um pouquinho aí sobre LinkedIn, carreira, negócios. Meu nome é Cristiano Santos, eu sou professor, palestrante, sou especialista em marketing digital e mídias sociais e trabalho aí há 9 anos dando palestras, cursos e consultorias relacionadas a essa área de marketing digital, mas eu me especializei bastante, principalmente nessa rede social profissional chamada LinkedIn, para a gente poder trabalhar as melhores maneiras de se comunicar nessa rede para conseguir cliente, para conseguir parceiros, para conseguir oportunidades de trabalho, para desenhar sua carreira e acho que mais do que isso, você falou, né, Edu, conteúdo. Gerar e consumir conteúdo na maior rede social profissional do mundo. Então bora lá, meus caras. Boa. E conteúdo relevante, né? A Monkin atua como um grande executor de comunicação, então a gente faz estratégia, faz conteúdo e faz a parte growth. E tem cada vez aparecido mais as grandes empresas falando assim, Monkin, eu preciso gerir o LinkedIn do meu diretor lá. Eu preciso fazer com que o vice-presidente da minha empresa apareça mais no LinkedIn. Por onde que essa galera deve começar? Um bom profissional que precisa entrar no LinkedIn, o que ele tem que fazer? Muito legal esse comentário, Edu. Por quê? Porque a frente que a gente está mais sentindo assim que o mercado está cobrando dos executivos e não só dos executivos, tá? Vou dizer até assim, de toda a galera da empresa em geral. É justamente cada profissional também atuar no seu LinkedIn como embaixador da marca. Então, o que acontece? A gente sabe que, por exemplo, a página empresarial tem um alcance X, porque é uma página de empresa. Muitas vezes as pessoas não seguem tanto a página empresarial quanto elas seguem pessoas. Entendi. Por isso, quando o executivo, o diretor ou qualquer pessoa, profissional, colaborador de uma empresa, posta no LinkedIn, muitas vezes o alcance acaba sendo maior porque eles têm uma rede muito maior de pessoas conectadas, eles interagem muito mais no dia a dia, pessoas estão falando com pessoas ali no LinkedIn, aliás, em todas as redes sociais, né? Sim. Por isso que essa postura de um executivo, de um diretor nas redes sociais e principalmente no LinkedIn pode trazer um benefício muito grande para a marca pessoal dele, mas também para o negócio que ele representa. Legal. Só que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Poxa, queremos então que os nossos profissionais, os nossos colaboradores estejam no LinkedIn, mas os perfis estão totalmente vazios, estão sem atualização e tudo mais. Então eu sempre falo que para começar, nós precisamos olhar primeiro para nossa foto. Tem muita gente que não dá atenção para essa área e na verdade assim, a foto é a nossa porta de entrada no LinkedIn. Então é importante que a gente tenha uma foto ali com visual assim bacana, com uma boa iluminação, sem muita informação no fundo, porque senão a gente às vezes concorre com o próprio fundo da foto. Sim. O foco tem que estar no nosso rosto ali, então uma foto com um zoom mais aproximado assim, no teu rosto aqui, vamos dizer assim, como se fosse do ombro para cima, olhando de frente ali, para poder passar aquela confiança através já da sua imagem. Então tem muita gente que utiliza às vezes fotos de outras redes sociais, mas pega uma foto que às vezes é num ambiente de festa, ou é num ambiente de viagem, de óculos escuros, e a gente fala, vamos cuidar do nosso perfil profissional de uma maneira um pouco mais assim, com carinho até a gente fala, pra gente gerar essa empatia quando alguém olha na nossa foto de perfil. E construir uma foto de perfil legal, que me represente bacana, assim, que me represente de uma forma que realmente chame atenção, não pode se esquecer da foto de capa, que é aquela foto que fica atrás. O fundo ali, vamos dizer, o banner do nosso LinkedIn, essa foto de capa muitas vezes as pessoas esquecem de colocar alguma imagem ali e ela pode representar o que você faz, pode ser alguma imagem você atuando, ou mesmo alguma imagem da sua empresa, ou imagem de algum evento que você participou. O importante é que aquela capa, de uma certa forma, converse com o seu perfil e com aquilo que você escreveu no título. O que é o título, Cris? O título é uma área do LinkedIn, onde você pode escrever ali até 200 e poucos caracteres. Quem é você? É o seu slogan no LinkedIn. Tem gente que não aproveita aquele campo. Eles deixam apenas o cargo e a empresa atual.
E eu falo, você tem que aproveitar aquilo ali para se vender. Então, pensa assim, ó. Nós estamos num sistema que tem 63 milhões de brasileiros, números agora de 2023. LinkedIn tem 63 milhões de brasileiros cadastrados. Como é que eu posso me destacar se alguém estiver procurando algum profissional da minha área? Como é que eu posso aparecer no topo dos resultados da busca? Por exemplo, se alguém estiver buscando com as palavras-chave que você põe no seu perfil, e por isso esse título que eu estou falando é tão importante. Porque o que você coloca ali no título está ranqueando, ajudando você a ranquear melhor nessa busca. Então, por exemplo, eu sou um analista de mídias sociais na Monk. Isso é uma coisa. Mas, por exemplo, será que eu posso desmembrar um pouquinho mais esse cargo para eu ser mais encontrável? Então, como analista de mídias sociais, eu também trabalho como editor de vídeo. Eu também sou gestor de conteúdo. E eu também faço relacionamento com o cliente. E eu faço análise de métricas. Olha quanta coisa que a gente pode melhorar no nosso título, que são termos de coisas que realmente você faz e que muitas vezes a gente se poupa de colocar achando que vai ficar muita coisa naquele título. Não se preocupe com isso. Eu acho que a gente tem que se preocupar em aparecer mais no LinkedIn. E quanto mais termos você trouxer para o seu perfil, mais você pode ser localizado. E lógico, né? Uma hora vai ter o limite ali de caracteres. Onde é que eu posso colocar minha história, Cris? No sobre. O sobre é o campo onde você pode escrever em 2.600 caracteres quem é você, em primeira pessoa e contando a sua história profissional, suas principais conquistas. Você tem que pensar assim, ó, como se fosse um pitch de elevador. Então, assim, se eu tenho ali 2, 3, 4 minutinhos para contar para alguém quem sou eu, você vai escolher as melhores coisas que você já fez na sua carreira para contar para ela, certo? Então pensa nisso na hora de escrever o sobre do LinkedIn. Se eu tivesse que escrever para alguém ler e se convencer de que eu sou um bom profissional ou que a minha empresa é a melhor para prestar esse serviço para ela, o que eu escreveria? O que eu contaria? Escreve isso no sobre. E claro, depois preencher a experiência profissional e descrever. Aí você vai preencher formação acadêmica, conquistas, cursos, competências. Você vai colocar os idiomas que você fala. Isso é só o começo. Mas acho que com o que eu trouxe aqui já dessas dicas, já vai começar a mexer a galera aqui de preciso dar uma atualizada assim no meu LinkedIn. Viu, Edu? Viu, Pedro? Porque a galera muitas vezes nem começou pelo básico. Boa. Diz aí, Pedro, seu desafio aí de LinkedIn pro Cris. Então, foi até bem engraçado, né? Porque até então eu não usava muito o LinkedIn, só dessa forma bem básica, como você falou, assim, só atualizando ali os empregos e tudo mais. Não vendo muito essa parte de publicações, atualizações sobre, enfim. E eu percebi que aqui em São Paulo, principalmente aqui dentro do Cubo, a galera usa muito o LinkedIn. É uma ferramenta muito importante, principalmente no meio que a gente tá. E eu falei pro Edu, cara, eu preciso atualizar meu LinkedIn, eu preciso saber usar essa ferramenta. Então, muitas vezes as pessoas vinham aqui, a gente trocava ideia, logo em seguida já aparecia a notificação para mim, fulano viu o seu perfil. Aí vinha aquele gelo, né? Putz, e agora? E agora, o que eu faço? Então, a partir daí eu comecei a usar mais o LinkedIn, né? Então, isso começou há umas 2 semanas. E vendo assim, cara, o que eu posso postar aqui no LinkedIn? O que eu preciso fazer para deixar o meu perfil profissional? E fui vendo desde maio, que é quando a gente começou a nossa operação aqui em São Paulo. Fui, né, pegando as recordações ali, as lembranças, falei, cara, eu tenho mais de 15 publicações para fazer aqui no LinkedIn. Preciso soltar isso. Então, a partir de semana passada, eu comecei a soltar, comecei a movimentar. Já está dando um resultado bem legal. Mas eu vejo que eu preciso ter essa constância mais. E também vai muito de encontro com o que você falou de que pelo fato de a gente estar muito próximo do mercado hoje, a gente percebe que as marcas estão cada vez mais humanizadas. Você acha que isso se encaixa também pro LinkedIn, mesmo sendo um perfil mais corporativo, digamos? Muito legal sua pergunta, Pedro, e muito bacana suas considerações, principalmente sobre esse processo que você falou da produção de conteúdo, né? A gente pensa que para poder postar alguma coisa no LinkedIn, eu preciso criar algo muito diferente do que muitas vezes eu já produzo em outras redes sociais, mas não. Às vezes a gente já está fazendo posts sobre o nosso dia a dia de trabalho, sobre bastidores, sobre a entrega que eu fiz para algum cliente, sobre o nosso dia a dia. E isso já está nos nossos stories do Instagram, isso já está, por exemplo, no próprio feed, isso está agora nos threads, que a gente estava falando aqui nos bastidores, que acabou de lançar aí os threads também lá do Instagram e tal. Cara, isso já está lá. Eu preciso levar isso para o LinkedIn. Com qual linguagem? Um dos meus primeiros slides, quando eu faço palestras, eu justamente coloco assim, ó, um slide com uma perguntona falando qual é a linguagem LinkedIn.
Porque essa é uma dúvida que em sala de aula as pessoas sempre me falam, mas Cris, como que eu falo aqui? Aí eu trago uma imagem, cara, depois dessa tela, eu coloco um outro slide, que ele coloca assim, ó. É uma imagem que foi criada por um artista chamado Bruno Okada. O Bruno Okada já trabalhou na Editora Globo, na Maurício de Souza Produções. E o Bruno é um designer, assim, um artista, na verdade, vamos colocar assim como um todo, porque ele faz muita coisa nessa área. E ele é um artista que ele criou uma arte onde ele colocou 4 roupinhas. E ele falou assim, como se dissesse assim, ó, cada roupa representa uma rede social. Daí tem uma roupinha pro Facebook, pro Instagram, pro LinkedIn e pro Twitter. E o que ele quis dizer com isso? Que cada rede social a gente usa uma roupa diferente. A mesma pessoa vai trocando de roupa, por quê? Porque ela precisa se adaptar ao público. E quando a gente olha o LinkedIn, tem realmente uma camisa social que ele colocou com gravatinha e tal, porque é uma rede mais séria. Só que o que a gente tem que atentar? Por mais que a gente vai utilizar uma linguagem um pouquinho mais corporativa, o que a gente nota no LinkedIn é que as pessoas estão realmente caminhando para essa humanização da linguagem. Tanto é que o LinkedIn criou, há um tempo, as reações a um post. Hoje você pode mandar joinha, mandar palminha, coraçãozinho, até risada você pode mandar. Tem uma reação chamada divertido, que é uma carinha sorrindo, igual tem no Facebook aquelas reações de um post. O LinkedIn criou isso por quê? Porque é para justamente quebrar esse estigma de que o LinkedIn é só seriedade, é só aquela coisa assim muito corporativa, onde você vai usar uma linguagem dura. Então pode quebrar isso, você pode trazer um pouquinho até do seu estilo, da sua forma de escrever. Eu, por exemplo, professor Cris, quem já me conhece assim de sala de aula, 9 anos palestrando, cara, eu sempre fui um cara muito assim de energia, eu sempre fui um cara assim, vamos dizer, intenso. Então quando eu escrevo, eu passo a mesma coisa da forma que eu falo. Então quando eu vou escrever uma novidade, eu tô contando alguma coisa, eu falo, poxa, com um monte de O e um monte de A no LinkedIn. Inclusive coloco emoji. Isso nunca me prejudicou no alcance, do contrário. Na verdade, eu acho que até gera uma empatia, uma proximidade maior, porque as pessoas geram o quê, Pedro? Identificação com você, né? E eu acho que o LinkedIn, ele era, talvez antigamente, quando foi fundado, era muito corporativo, né? Muito quadrado e tal, porque talvez o trabalho era muito corporativo e quadrado também. Se a gente pegar de um tempo pra cá, pandemia e mudança de comportamento, as pessoas trabalham muito mais com o que elas gostam do que só pelo dinheiro, e aí eu acho que o LinkedIn ele acaba entrando nesse meio, porque faz parte da nossa vida, né? Então eu acredito muito nisso. Cara, uma dúvida que eu tenho, eu conheci você num RD Summit em Floripa, acho que foi o primeiro que você palestrou no evento, no palco principal. 2019. Putz, 2019, Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de você, a Monk nasceu em Floripa, a gente era super parceiro da RD. E eu lembro assim, na palestra, você falou da sua mãe. Exatamente, é Dona Nair. Muito legal, nunca esqueci. E aí depois você apareceu aqui numa gravação com o Kovalik, e eu falei, pô, que legal, e acho que o assunto... Como é que você entrou nesse mundo do LinkedIn? Assim, uma pergunta mais pessoal até. Boa. Que legal, cara. Primeiro, assim, que lembrança boa que foi aquele RD Summit. Foi a minha primeira palestra na vida para 5.000 pessoas, Eu cara. tava lá. Tava lá, pô, cara, aquilo foi emocionante, tanto que teve um momento, assim, que eu brinco, assim, que eu quebrei protocolos, porque você tá ali falando, palestrando, eu não aguentei no finalzinho e caí no choro no palco, parei de falar, a galera levantou, aplaudiu. Eu falei, gente, é isso, a gente é humano, né? Aquela emoção de estar vivendo aquilo ali foi muito bacana. E, cara, eu costumo dizer o seguinte, eu particularmente, eu comecei nessa área de marketing digital em 2011. Eu trabalhava na Editora Globo, só que eu era de uma área de pesquisa e compra de foto para revista. Eu sou jornalista por formação, então eu trabalhava junto com as redações para a gente poder pesquisar nos bancos de imagens as melhores imagens para as capas das revistas da Editora Globo e também para as matérias. E nessa época eu tinha rede social, eu gostava assim de fuçar, digamos assim, só que ainda era uma fase que estava muito do Orkut acabando, indo para o Facebook. Então eu estava criando uma conta no Facebook para poder entender como é que era. Tinha uns 80 amigos no máximo por lá. E eu usava o Facebook em 2011 para procurar fotógrafo internacional, para achar o perfil dele para tentar comprar uma foto que eu vinha a tal lugar, porque tal revista queria. Então era como se fosse uma fonte já de até profissional, vamos dizer assim, né? Contato profissional. Nisso, eu sempre fui apaixonado por aviação. Inclusive, eu estou estudando para piloto de avião agora, para piloto privado. E naquela época, eu seguia todas as páginas de companhias aéreas para poder ficar vendo foto de avião, para poder entender esse dia a dia. Gosto muito de viajar. E aí, uma tarde, a Azul Linhas Aéreas postou uma foto no Facebook, naquela época, falando assim, galera, completamos 8 milhões de passageiros transportados. E eles colocaram os funcionários de Campinas segurando assim uma placa com 8 milhões. Que legal, obrigado a todos vocês. Cara, eu tava assim, olhando, e aí eu fiz um comentário assim, pô, Azul, você completou 8 milhões de passageiros? Que tal fazer uma promoção por R$8 pra gente poder comemorar com vocês? Assim a gente voa todo mundo junto. Nisso a galera da página começou a curtir o meu comentário.
Cara, 2011, comecinho do Facebook, na hora eu falei, nossa, vi 9 curtidas, eu falei, bombei. Naquela época, 9 curtidas era bombar, né, no Facebook. Cara, quando eu vi aquele monte de gente curtindo, assim, que pra mim já era, assim, muito mais do que qualquer post que eu já fiz, cheguei em casa e falei, já sei, vou criar uma campanha no Facebook. Daí eu criei uma página de evento, chamado Campanha Passagem Aérea Azul a R$8 o trecho. E comecei a convidar os meus 80 amigos e falei, vamos fazer uma campanha pra Azul ouvir a gente e fazer uma passagem por R$8. E nisso, viralizou, as pessoas começaram a compartilhar isso, chegou a 29 mil pessoas convidadas em 2011, comecinho do Facebook. O que aconteceu? A Azul Linhas Aéreas acabou vendo essa página desse evento e o perfil deles veio dentro do evento e falou, pessoal, iremos fazer uma promoção a R$8. Nos falem quais trechos vocês gostariam de voar. E a galera fez mais de 1000 e poucos comentários sobre o trecho que queria voar. Legal. E no dia 28 de maio de 2011, lembro muito bem, os caras das 10 da manhã às 11 da manhã, eles venderam passagens por 8 ida e 8 volta em vários trechos que eles colocaram. Inclusive eu consegui comprar para vários trechos, assim, ó, ida e volta por R$16. O que aconteceu? A galera comprou e uma amiga minha que trabalhava na Editora Globo na Época Negócios, a Silvia Balieiro, falou assim, Cris, posso fazer uma entrevista contigo para a Época Negócios? Para a gente poder falar sobre como uma mobilização no Facebook fez uma companhia aérea vender passagem? Aí fiz uma entrevista com eles e no final a repórter perguntou assim, pô, Cris, você pretende fazer novas campanhas, né? Cara, imagina, 2011, tudo isso acontecendo, gostinho da fama é bom, né? Na hora que ela falou isso, eu falei, ah, não, eu vou fazer novas campanhas, nós vamos movimentar esse Brasil. Só que daí eu brincando com ela, né? Ela colocou no link da matéria, porque foi uma matéria pro site, colocou assim, ó, siga o Cristiano Santos no Facebook para acompanhar as novas campanhas. Meu amigo, eu não soube mais o que era ter um Facebook pessoal a partir dali. Sério? Porque tanta gente se conectou comigo e começou a mandar mensagem. Olá, Cristiano, preciso ir para Salvador. Como faço? Eu, gente, o que eu faço com isso? Aí o canal Futura me chamou. Cristiano, estamos fazendo um documentário sobre mobilizações em redes sociais e vimos que você mobiliza muita gente Bem nas no redes. boom ainda, né? Bem falei, no boom, alguém tinha que pegar essa bandeira. exato, eu falei, mas cara, foi uma brincadeira. Não, mas a gente quer que você venha gravar aqui. Fui pro Rio de Janeiro, gravei, saiu no canal Futura, tem até hoje no YouTube esse vídeo. E aí o que acontece? A Editora Globo me chamou no RH e falou assim, falei, putz, vou ser demitido com essa história toda aí, né? Porque eu não conseguia mais, na Editora Globo, trabalhar direito, porque os próprios funcionários me paravam perguntando dessa história. A editora me chamou e falou assim, Cris, você toparia dar uma palestra sobre isso no nosso evento do Dia do Jornalista e tudo mais? Vai ter um dia digital para você e a gente vai dar umas dicas digitais e a gente está implantando muita coisa aqui. Mas eu falei, mas eu nunca palestrei na vida. Aí eles falaram assim, você topa fazer uma palestra aqui no nosso dia digital sobre essa sua história? Tira uns prints e conta como você está contando pra gente. Cara, foi minha primeira palestra oficial. Palestrei pros jornalistas, 2 semanas depois o RH me chamou de novo e falou assim, Cris, tinha um diretor presente de uma nova área aqui da Editora Globo chamada Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É um mundo virtual do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um joguinho para as crianças entrarem online e jogar com os temas do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato. E eles estão precisando de alguém de social media e o diretor, depois que viu sua palestra, falou assim, ó, eu quero esse cara na minha área. Então nós temos aí um tempinho, porque nós vamos mover você da área de pesquisa de foto para você ser o nosso primeiro analista de mídias sociais aqui da Editora Globo para cuidar desse produto. Cara, eu fiquei com muito medo, porque eu não tinha conhecimento. Falei, e agora? Eles, cara, nós vamos pagar cursos para você, eventos, você vai se especializar, mas a gente quer investir em você. A gente acredita no seu potencial. Cara, eu comecei em evento, eu comecei em tudo que podia sobre rede social. Lembro que meus primeiros eventos, eu via aquelas pessoas tweetando enquanto assistiam palestras, eu falava, como eles conseguem tweetar e prestar atenção na palestra ao mesmo tempo? Não dá, cara! Era assim, muita cabeça de quem ainda estava muito no mundo mais corporativo e não digital ali, né, tal. E aí, cara, eu comecei a trabalhar com uma chefe que era a editora de mídias sociais da Editora Globo, que cuidava de todas as revistas, a Ana Brambila. Foi uma grande professora minha, e nós estávamos precisando começar a entender um pouquinho mais sobre LinkedIn. E teve um português chamado Pedro Caramês, que veio fazer um curso, ele é de Portugal, ele veio fazer um curso no Brasil sobre como administrar uma company page, uma página empresarial no LinkedIn. Eu e ela nos inscrevemos, a Editora Globo pagou a nossa inscrição, eu fiz o curso com ele, eu e a Ana Brambila, e quando terminou o curso e a gente voltou, eu falei assim, deixa eu pesquisar um pouco mais. E eu comecei a sentir falta, lá no finalzinho de 2013 para 2014, de conteúdo sobre LinkedIn. E aí eu falei, gente, não tem. Então acho que eu vou criar um grupo no Facebook para ver se eu acho pessoas que também falam de LinkedIn pra gente conversar. Aí eu criei o LinkedIn de A a Z, que é o nome do meu grupo, que hoje virou o nome das minhas palestras, dos meus conteúdos. Eu criei isso em fevereiro de 2014, comecei a chamar algumas pessoas, de repente o grupo começou a vir um monte de gente, as pessoas começaram a compartilhar, e aí no grupo veio o meu primeiro convite para uma palestra fora de São Paulo. Eu fiz uma palestra em Uberlândia.
Aí quando eu postei no grupo que eu tava indo em Uberlândia fazer uma palestra sobre LinkedIn, aí as pessoas, nossa, você é muito especialista em LinkedIn, faz aqui na minha cidade também. Cara, isso foi no comecinho de 2014. Nós estamos agora aqui gravando esse podcast em 2023. Nunca mais parou. Nunca mais parei. Eu vou te falar que pra mim a sensação é que eu ainda estou assim, naquela loucura, porque não parou mais. E aí só foi aumentando, ao ponto de que em 2017 eu pedi demissão da Editora Globo, porque eu não dava mais conta de atender os pedidos de palestras, cursos, workshops, escolas, faculdades que eu comecei a dar aula, mais a Editora Globo, morando em Jundiaí, trabalhando em São Paulo, eu estava muito esgotado. Daí em 2017 eu pedi demissão, então desde 2017 há 6 anos eu trabalho exclusivamente aí como professor, palestrante, especialista em mídias e consultor. Que legal. Rapaz, Pô, que história foi boa. uma história longa, mas é pra exemplificar que muita gente pensa, como será que ele começou? Cara, é principalmente assim, quando eu criei o grupo LinkedIn de A a Z, a minha ideia era, eu quero então conhecer mais sobre essa rede e aprender com outras pessoas. E quando a gente começou a compartilhar entre todo mundo lá, e hoje esse grupo no Facebook tem mais de 22 mil pessoas, o próprio LinkedIn começou a abrir as portas do escritório e a gente começou a levar, de tempos em tempos, 80 pessoas do grupo para conhecer o escritório do LinkedIn em São Paulo, com palestras deles, com sessão de fotos, inclusive, com fotógrafo profissional, tudo de graça, porque o LinkedIn, assim, começou a se aproximar da nossa comunidade. Tanto é que, assim, spoiler, já estamos falando que agora que passou essa fase pandemia e tudo mais, pretendemos retomar aí os nossos encontros presenciais no escritório do LinkedIn. Quem quiser, procura LinkedIn de AZ no Facebook e também o meu canal de transmissão no Instagram. No meu Instagram, @SantosCristianoBR, tem o meu canalzinho de transmissão LinkedIn de AZ. Eu vou passar por lá. Boa. Queremos ir nessa próxima visita aí. Fica de olho que as inscrições acabam em 30 segundos. Eu jogo o link lá pra se inscrever. Fechou. Dá um spoiler, vai sair o link ali. Vai sair o link ali. O pessoal brinca assim que bomba mais do que show. Muito bom, muito legal, cara. Boa história. No final da Editora Abril, você tava em que área? Editora Globo, né? Editora Globo. Editora Globo. No final da Editora Globo, eu era coordenador já de mídias sociais. Eu entrei como analista de mídias, então eu já estava como coordenador, e aí eu já estava coordenando as 16 revistas da Editora Globo nas mídias, não só mais o Mundo do Sítio. No Mundo do Sítio eu fiquei por 1 ano, depois eu fiquei como assistente ali, analista da Ana Brambila, depois a Ana Brambila foi fazer um projeto fora do Brasil, e aí eles me convidaram para assumir, então, como coordenador de todas as redes sociais. Eu trabalhava na área de inovação digital, então tudo que era de novidade de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, tudo que vinha, Periscope, Google+, tudo que vinha surgindo e até acabava, eu tinha que estudar isso e ver como é que eu podia trazer para as 16 revistas da editora essas inovações, né? Então é daí que vem a minha experiência com mídias sociais, que é um dos assuntos que eu palestro bastante hoje. Eu faço muita palestras no Sebrae do Brasil. Sei. O Sebrae me contrata para quê? Para eu dar palestra para ferramentas de mídias sociais para os empreendedores. Então eu ajudo o micro, pequeno empreendedor a como utilizar as redes para poder bombar o negócio deles, né? Boa, legal. Muito legal, parabéns, Cris. Obrigado, pô, obrigado. Eu tenho uma dúvida aqui que foge um pouco desse assunto, mas é uma coisa que eu me pergunto assim às vezes. Por exemplo, eu sou brasileiro, mantenho o meu perfil no LinkedIn em português ou em inglês? Ótima pergunta, Pedro. Isso daí é uma coisa assim que muita gente acaba pecando. Por quê? Há um tempo atrás, quando você falou, Edu, que o LinkedIn era uma coisa mais currículo, até vou citar uma coisa. Em 2009, o LinkedIn foi lançado em 2003. Então ele já tem aí 20 anos. Comemorou esse ano aqui de 2023, 20 anos. Tá durando, hein? Cara, e é o que eu falo, ele é uma rede social totalmente diferente, porque enquanto vem Orkut, vai embora Orkut. Vem Snapchat, fica mais fraco. Vem Clubhouse, todo mundo para de usar o Clubhouse. Essas redes de entretenimento, elas têm um pouquinho assim de tempo de validade. Hoje a gente vê agora o Instagram com Threads e o Facebook, muita gente já não tá mais usando tanto o Facebook quanto antes. O LinkedIn, ele acaba indo para uma outra vertente como rede profissional. Todos nós precisamos mexer com carreira, com currículo o tempo todo. Então, mesmo que a modinha de algumas redes passe, no LinkedIn nunca passa, porque a nossa necessidade de se desenvolver na carreira e procurar um emprego e vender e conseguir cliente é para sempre, né, cara? Então, os caras lançaram, o LinkedIn foi lançado em 2003 e em 2009, o Jeff Weiner, que foi CEO do LinkedIn durante muitos anos, ele assumiu lá e falou assim, ó, eu coloco essa frase dele nas minhas palestras: diria que até algum tempo o LinkedIn era um lugar para colocar seu currículo online. Mas isso mudou. Não somos um site de empregos. Há alguns anos percebemos que teríamos mais valor como negócio se investíssemos em conteúdo para profissionais. Cara, nessa hora o Jeff Weiner fala assim, gente, se era currículo, era só até esse momento, porque agora nós vamos investir em conteúdo. Então, quando eles começam a investir em conteúdo e o LinkedIn começa a crescer, o que acontece? Muita gente, quando criou o LinkedIn, principalmente aqui no Brasil, ele nem tinha a opção de você criar em outro idioma, Brasil, por exemplo, português. Então, muita gente criava ele lá em inglês mesmo,
E até era meio chique. Nossa, no LinkedIn, meu perfilzão em inglês, acabava passando até uma impressão assim de que, nossa, que profissional que essa pessoa é. Conforme isso foi crescendo, o LinkedIn virou o que virou, na verdade, você ter um perfil somente em inglês aqui no Brasil, tu desaparece das buscas dos brasileiros. Pensando assim como a gente fala do SEO para Google, pensa no SEO para o LinkedIn, é a mesma coisa. Se alguém buscar, por exemplo, um analista de vendas ou um gerente de relacionamento e escrever com esses termos na busca, ele não vai fazer a tradução automática. Então, se você não tiver o seu perfil em português, você não aparece nos resultados. Portanto, minha primeira dica, Pedro, as pessoas precisam criar o perfil delas em português no LinkedIn, com títulos sobre, descrição dos cargos, descrição dos projetos, tudo completo. Depois que ela fala assim, tá lindo. Aí tem um botão dentro do próprio perfil que está escrito, quer criar o perfil em outro idioma? Aí você cria uma nova versão que fica hospedada dentro do mesmo perfil, da mesma URL. Só que daí você vai ter um botãozinho de português e um botãozinho de inglês. Aí quando você cria a nova versão, você precisa reescrever o título em inglês, o sobre em inglês, você passa a ter, digamos, 2 perfis. Quando você edita um, você edita o outro também com as informações em inglês. Mas se você também trabalha muito, por exemplo, América Latina, preciso ter um em espanhol, porque eu também estou procurando emprego por aqui. Crie uma versão espanhol. Você pode ter 26 versões do seu LinkedIn. Caramba, você pode criar LinkedIn em vários idiomas. E o que vai acontecer? Se alguém de fora do Brasil que fala inglês entrar no seu LinkedIn, o LinkedIn tem uma inteligência que automaticamente mostra o seu perfil em inglês para essa pessoa. E se for o brasileiro que entra aqui, ele mostra o perfil em português. Então, de verdade, construa o perfil em português, depois você vai criando versões de acordo com os idiomas que você fala, ou mesmo pelo interesse que você tem de chegar em mercados multinacionais, né? Pô, que legal, não sabia dessa funcionalidade do LinkedIn. A gente até tava comentando assim na dúvida, né? Pô, vou botar o nome do cargo em inglês ou português? A gente ficou debatendo isso. Vai colocar os dois. Vai colocar os dois até para você aparecer nas possíveis buscas, nas variações que as pessoas podem colocar para buscar. A não ser que o cargo, vamos dizer assim, existem alguns cargos que a gente só conhece esse termo pelo inglês. Que numa tradução você fala, gente, aqui no Brasil a gente não usa esse cargo traduzido. Até no Brasil esse cargo é exclusivamente em inglês. Aí vocês não tem como, vocês vão colocar. Exatamente. Aí você coloca lá direto. Mas, por exemplo, até essas questões de siglas e tudo mais. Cuidado com siglas no LinkedIn, porque sigla muitas vezes fica fechado na nossa bolha de quem conhece aquela sigla. Tem gente que às vezes, por exemplo, tem o CX. Então é o Customer Experience. Então você coloca lá CX no seu LinkedIn, e se a pessoa estiver procurando alguém de Customer Experience, ele não vai entender que é o CX. Segundo, mesmo que o CX é mais conhecido, é legal a gente colocar na nossa versão em português experiência do cliente, porque vocês vão ver que tem gente que busca por isso, gente. A gente muitas vezes imagina que, não, só eu que não uso essa busca, então ninguém usa. A gente tem esse costume, né? Não tem usado muito o Facebook, logo acho que o mundo não usa mais. Então é sempre aquela coisa, sabe o que a gente pode usar? A ferramenta do Google Trends. Pelo Google Trends, faz algumas comparações. Coloca assim, Brasil no Google. O que as pessoas procuram mais? Customer Experience ou experiência do cliente? E compara os termos, até pra gente pensar na hora de escrever no nosso perfil, entendeu? Legal. Google Trends. Sei. Muito bom. E geração de conteúdo, assim, eu acabo, acho que a gente falou sobre isso aqui no Instagram, eu vou lá e posto, agora eu posto, sobre zero apegado, boto um emojizinho e acabou. No Twitter é mais, beleza, soltei, no Thread agora também. No LinkedIn é o lugar que eu mais demoro, assim, tipo, eu sempre quero fazer um texto bonito, negócio, e aí eu deixo de fazer, ou não tenho tempo, ou perdi o time, que é o que mais acontece. Putz, só vou ter tempo no domingo, o evento foi na segunda, ou já passou alguns meses. Eu tenho uma coisa do Web Summit pra postar ainda, já faz 2 meses do Web Summit, entrevistei os caras grandão da Ambev e não consegui postar ainda. E eu tava até pensando nisso ontem. Como é que eu gero conteúdo no LinkedIn mesmo, assim? Tipo, qual é o nível de detalhe que eu tenho que dar? Eu tenho que botar evento, tenho que botar conteúdo. Eu queria entender, assim, ser um especialista, que dica você daria pra mim, assim? Eu tenho muito conteúdo pra botar, tenho conteúdo pra dar, só que falta tempo. Boto só por botar, eu tenho um cuidado? Cara, essa frase que eu vou falar, ela é meio considerada clichê. Mas o feito é melhor que o perfeito. E quando a gente fala disso em rede social, é muito importante a gente pensar que muitas vezes a gente quer buscar tanto detalhe, tanta informação, tanta qualidade no nosso conteúdo, que muitas vezes a gente nem vai atingir o público que a gente desejaria. Eu sempre falo, numa rede social, você vai ter gente de todos os níveis,
de aprendizado, de consumo de conteúdo, e que muitas vezes aquela informação que está batida para todo mundo, para aquela pessoa vai ser a primeira vez que ela tá ouviu. preocupado só com o cara high level que... Perfeito. Quando a gente fala de 63 milhões de brasileiros, grande certeza que desses 63 milhões de brasileiros, a grande maioria não são os high level. Sim. Até porque numa hierarquia de uma empresa a gente sabe que são pouquíssimos que estão com esse cargo Pensando e a assim. grande maioria são os colaboradores em geral. Por isso, o que eu falo? Você tem um conteúdo que você de repente produziu, ou mesmo você tem uma foto de algum evento que você participou, o legal do LinkedIn é você sempre trazer essa conversa em primeira pessoa, mostrar um pouquinho daquela sua impressão do que foi o evento, do que você aprendeu com ele. Você pode destacar uma palestra em específico para não ficar, às vezes, muita coisa. Então, se você viu 5 palestras, cara, isso gera 5 posts diferentes. Porque você pode fazer um post do tipo, estive presente no Web Summit e uma das palestras que eu acompanhei foi sobre experiência do cliente. Alguns pontos bacanas que aprendi sobre isso. Aí você pode colocar o emojizinho lá de apontando o dedo, assim, ó, como se fosse bullets, os tópicos. Coloca pequenos tópicos no LinkedIn, pulando linha para dar leitura e tudo mais. Coloca foto e marca as pessoas envolvidas, marque a empresa, marque o evento, faz as marcações para que elas sejam notificadas e venham dar like, para poder ali aumentar na interação. Por quê? No LinkedIn, o algoritmo funciona um pouco diferente de outras redes. O meu like ou o meu comentário no seu post faz com que o seu post apareça para os meus seguidores como se eu tivesse compartilhado. Então, na verdade, a cada vez que você recebe um like ou um comentário de alguém, o seu post está começando a alcançar além dos seus seguidores. Isso faz com que, às vezes, a pessoa tenha 500 seguidores no LinkedIn, mas o post dela está lá com um número de 2.000 pessoas alcançadas. Como que eu alcancei 4 vezes a minha base? É porque ele está alcançando os seguidores de quem curtiu. Por isso que marca as pessoas e no LinkedIn de 3 a 5 hashtags. Porque as hashtags também são muito seguidas no LinkedIn e essa dica aqui é bacana, hein? Se você digitar uma hashtag no LinkedIn, lá na busca, der um enter e você achar alguns posts com aquela hashtag, porque ele também busca por conteúdo, ele não busca só pessoas. Você clica em cima da hashtag depois que ela aparecer no resultado, clicou nela, ele vai mostrar quantas pessoas seguem aquela hashtag. Então é uma forma de você elencar e listar quais são as hashtags mais seguidas do seu nicho. Em vez de colocar qualquer uma aleatoriamente, coloque naquelas hashtags que são mais famosas, porque você pode aparecer principalmente para pessoas que não te seguem, mas também não precisa que todas as hashtags que eu vou colocar no meu post sejam só as grandonas. Por quê? Porque as grandonas também são mais concorridas. Muito conteúdo para aquelas hashtags, então nem sempre o seu conteúdo aparece. Você pode escolher uma também meio termo, que às vezes não tem tanta gente postando com aquela hashtag, mas quem segue fica mais fácil de ver o seu conteúdo porque não tem outros conteúdos concorrendo. Então eu sempre falo, bastidores do dia a dia, trazer um pouquinho de prova social. Então você tem uma empresa e você presta algum tipo de serviço, traz um pouquinho daquela entrega que você faz, um feedback de um cliente, comemore as suas conquistas no LinkedIn. Geralmente esses posts trazem um engajamento bacana porque as pessoas querem entender, na verdade, assim, o que está acontecendo com a sua carreira, porque muita gente está usando o LinkedIn para acompanhar e se inspirar em pessoas. Porque elas querem chegar um dia onde você está. Então ela quer entender como é que ela faz. Então faça isso, mas também traga esses conteúdos. O que você faz hoje? Que área que você trabalha? O que você aprende nessa área que você acha que seria interessante para as pessoas saberem? Se torne especialista daquele assunto. Então, eu falo sobre marketing digital, mídias sociais, carreira. O que eu posso trazer de dicas sobre isso? Ou até pegar uma matéria que saiu num site de notícias, pego essa matéria, coloco o link e coloco algumas considerações sobre a matéria. O LinkedIn tem uma área das links de matérias mais visualizadas. Então ele até incentiva você compartilhar link do que em outras redes sociais fica aquela coisa, né? Ah, se colocar link de fora, meu alcance cai. Não, no LinkedIn é conteúdo. Então eu acho que o foco é como eu posso me vender no meu perfil, mas como eu posso ajudar as pessoas com o meu conteúdo, até para você, de repente, amanhã participar de alguns programas do LinkedIn, como o LinkedIn Top Voices, LinkedIn Creators, que são programas onde o LinkedIn convida pessoas para fazer parte de uma lista, onde eles acompanham os seus posts no dia a dia e falam assim, nossa, o Pedro, ele é muito especialista nessa área. Então, que legal, acho que nós vamos chamar ele para ser um creator dessa área aqui dentro do LinkedIn. Hoje tem criadores de conteúdo de finanças, criadores de conteúdo de sustentabilidade, tem pessoas que falam somente sobre empreendedorismo. Então, o interessante é, crie e sem pressa. Porque muitas vezes as pessoas chegam no LinkedIn, fica 2 semanas postando, recebe 2 likes só e fala, Cris, o LinkedIn não funciona. Leão de 2 semanas, leão de LinkedIn. Exatamente, cara. É constância, como você falou. Como em qualquer outra rede social. É a constância que faz eu conseguir conquistar números e engajamento e conquistar autoridade. No LinkedIn não é diferente. Muito legal, muito legal. E quando a gente fala em constância, qual a constância ideal? Perfeito.
Eu participei uma vez de uma palestra do LinkedIn e o próprio escritório falou: o ideal é a gente não superar mais do que um post por dia. Até porque você mata o engajamento do seu post anterior. E no LinkedIn, como ele tem esse negócio da pessoa curtir e mostrar para outras pessoas, a sua vida útil do post acaba sendo um pouco grande. Você percebe que você posta às vezes de manhã verdade. e, cara, ele fica o dia Não, inteiro e no outro engajando. dia, parece E no que- outro dia ainda vem engajamento, porque ele ainda está sendo espalhado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu falaria, cara? Qual que é a sua velocidade ou a sua capacidade de produção de conteúdo? É uma pergunta quase que inversa. Ah, Cris, eu consigo hoje no LinkedIn postar umas 2 vezes por semana. Pronto. Mas poste toda semana. O problema não é só o número de posts, mas a frequência mesmo. Então, assim, ó, se eu vou ser constante, eu tenho que estar lá sempre, toda semana aparecendo, para o próprio algoritmo começar a se acostumar com a sua presença e começar a entender quem é que curte seus posts, para ele começar a mostrar mais aquele conteúdo para aquelas pessoas. E quanto mais você vai fazendo esses posts constantemente, a cada conteúdo que você posta, pensa comigo, você está falando de um tema em um, de um tema em outro, você usou termos no seu post, que o LinkedIn tá lendo aquilo ali falando, opa, Pedro fala disso, fala sobre aquilo, fala sobre aquilo. A cada post novo que você faz, ajuda o algoritmo a entender ainda mais sobre o que você fala, para ele poder até mostrar para mais pessoas. Então, quando alguém posta uma vez e daqui a um mês volta de novo, o algoritmo não tem informação bastante para ele ter uma inteligência de saber para quem entregar, além dos seus seguidores, para você começar a aparecer um pouco mais também, entendeu? Legal. Então, assim, você precisa ali ganhar esse espaço dentro do LinkedIn, mas para ganhar esse espaço dentro do LinkedIn, você precisa ir postando. É só ir mantendo. E um detalhe, constância não é só post, tá? Constância também tem a ver com, principalmente, você interagir com as pessoas. Então, Cris, eu não tô postando hoje, mas dá uma olhada na sua timeline, interage com alguém, comenta um post de alguém, até porque tem clientes, tem recrutadores, tem pessoas ali que podem estar olhando seus comentários e falando assim, caramba, acompanha essa pessoa aqui, ela tem uns comentários interessantes, ela entende realmente dessa área. E outra, né? Se você comenta, curte e aparece o post daquela pessoa na sua timeline, vem marcado. Por exemplo, Eduardo comentou isso. Então, mesmo que você não postou naquele dia, você concorda que os seus amigos veem aquilo? Qual é a sensação que eles têm? Eduardo está ativo aqui na rede. Então, ser ativo não é só com Como post. trabalha, Eduardo? Boa. Esse não para, né, cara? Esse não E para. detalhe, tá? O LinkedIn agora também tem a ferramenta de agendamento de publicação. Eu pensei Então, nisso. às Todo vezes, domingo à noite pegar lá. deixa agendadinho e deixa postando, né, cara? Não, muito bom. Legal. Seguindo nessa linha de raciocínio do Cris, aqui na Monkin, por exemplo, então a gente tem conteúdo para postar todo dia. Esse nosso encontro de hoje, por exemplo, já vale um post? Tipo um spoiler? Muito legal. Eu acho que nós temos 2 momentos, olha só. Inclusive é uma coisa que eu, por exemplo, como profissional já penso. Tava aqui com vocês aqui nos bastidores conversando e já falando, gente, no final, vamos fazer uma foto nossa aqui de longe assim, sorrindo aqui para depois eu fazer um post no LinkedIn quando sair o podcast. Porque daí eu já vou ter um link e para eu fazer essa chamada, eu guardo essa foto com todos nós, para esse dia, para ela ser inédita. Mas o que pode ser legal? De repente, uma foto meio bastidor, não a gente olhando para a câmera, você já fazendo assim, ó, hoje estivemos aqui na Monkin tal, recebendo tal profissional, falando sobre tal tema, e que esse vai ser o próximo episódio e tal. Enquanto isso, quer dar uma olhada no que nós já gravamos anteriormente? Você pode dar o link para as pessoas conhecerem. Entendi. Aí você pode aproveitar. Então, a gente tem que aproveitar cada ocasião, então vocês estão fazendo uma gravação, aproveitar para fazer o spoiler, o pré, o lançamento e depois um TBT. LinkedIn também tem TBT. Uma experiência que eu tive que foi muito positiva, no ano passado, em 2022, eu recebi um convite para fazer uma palestra pela primeira vez na Europa. Legal. E aí foi em Portugal. E aí eu fui fazer essa palestra em Portugal em outubro. O que aconteceu? Eu fui com a minha família toda para o aeroporto e eu falei, gente, eu poderia muito bem, uma palestra em Portugal. Eu poderia pegar, esperar a palestra acontecer, tirar uma foto com a galera e aí fazer um post no meu LinkedIn sobre, gente, minha primeira palestra em Portugal. Falei, cara, eu vou ficar quase uma semana e pouco viajando. Como é que eu posso contar isso como registro de bastidores do dia a dia? Como é que é esse processo? Cheguei no aeroporto, comprei uma bandeira do Brasil e de Portugal. Minha família foi comigo me levar. Todos nós seguramos as 2 bandeiras no aeroporto, eu no meio assim. E aí eu fiz um post assim, daquele bem emocionado mesmo, porque eu tava muito felizão, cara. Imagina a primeira palestra na Europa em 2022. Cara, eu escrevi o post ali no aeroporto com aquela sensação gostosa de esperando antes de embarcar. Escrevi assim, abri o coração falando sobre minha primeira palestra internacional lá na Europa, não sei o que e tal. Velho, foi um post muito engajado. Na época, assim, ele deu um alcance orgânico bem
superior ao que eu tô acostumado. Por quê? De novo, é bastidor. E aí, quando eu cheguei na Europa, eu peguei e fiz o meu primeiro post lá, segurando só a bandeira de Portugal e falando assim, contagem regressiva, pessoal, já estou aqui em terras, sabe, portuguesas, pois logo, logo eu vou falar sobre LinkedIn por aqui. A galera continuava acompanhando. E aí, até o dia de eu fazer a palestra, teve todo um storytelling, daí no dia da palestra mesmo, pensa, eu já estava aquecendo esse público que veio acompanhando a viagem, eles já estavam curtindo meus últimos posts, então o algoritmo também já estava falando assim, poxa, essa galera tá curtindo os posts do Cris, então a gente mostra os conteúdos dele, né? Quando eu postei esse último aí estourou. E a galera, assim, compartilhando e tal. E aí foi engraçado porque eu recebi de lá mesmo, eu recebi um convite de uma pessoa falando assim, Cris, eu sou de uma empresa X e eu tava acompanhando aí a sua maratona de palestras pela Europa e não sei o que e tudo mais. E assim, quando é que você volta pro Brasil? Queria te chamar para dar uma palestra aqui. Olha essa frase. Eu estava acompanhando. Então, assim, se eu só faço um post, talvez eu iria aparecer uma única vez numa baita oportunidade dessa. Então, gente, de verdade, vá contando os processos. Às vezes é aquilo que você não vai precisar nem fazer um post falando assim, oi gente, quer comprar uma palestra minha? Oi gente, quer comprar um produto ou serviço da Monk? Não, às vezes vocês registrando, vai ter gente que segue vocês que vão falar, gente, eles não param, eu preciso fazer alguma coisa lá também. Ou então, lembrança, né, de todo mundo que ele segue no LinkedIn, sempre vejo um post do Edu, do Pedro, cara, eles estão sempre lá, não, tá precisando de um estúdio? Tem um que eu vejo aqui sempre no LinkedIn, o pessoal da Monk, fala com eles lá, entendeu como é que a gente faz esse marketing de conteúdo de uma certa forma? Legal. Depois, inclusive, eu compartilho com vocês aqui assim, tá, quem quiser, quem tá ouvindo a gente, abre meu LinkedIn, lá no comecinho do meu perfil tem um campo chamado Em Destaque. E aí o meu primeiro post destacado é esse post segurando as bandeiras dos Estados Unidos, do Japão. Não, Portugal. É Portugal. É que eu já fiz fotos com esses países, daí misturou tudo aqui agora. Não. É um cara viajado, né? Não, cara, eu gosto de viajar, como eu te falei, né? Cara, segurando Portugal e Brasil essa bandeira. E aí vocês vão ver esse post e vão entender pelos comentários o que eu tô contando aqui na prática, cara. Muito bom. E falando muito de pessoas, né? Mas a empresa em si, tipo, a gente falou, beleza, Monk e tal, a gente falou postar, eu penso muito em mim, assim, muito, sei lá, o Pedro também tá fazendo dele, mas a empresa, assim, como que ela deve se comportar numa mídia social? Tipo, igual ela se comporta no Instagram, por exemplo? Cara, tudo depende muito da persona. Então, assim, o que acontece? Se a empresa ela tem uma linguagem mais leve, porque ela é assim e ela usa essa linguagem no Instagram, eu acho que não faz muito sentido ela ir pro LinkedIn e começar a querer falar séria, porque isso dá uma quebra de persona da marca. A marca é assim, ela é assim. Então, muita gente lá no LinkedIn, você vai ver que fala assim, nós aqui estamos muito contentes e felizes com vocês, seus lindos. Empresas escrevendo assim, mas sempre no nós. Por quê? Nós somos uma empresa formada de pessoas que interagem com vocês. Então, o que eu sempre falo? Se é a autenticidade, a originalidade da sua empresa, esse tipo de linguagem, leva ela para o LinkedIn. E o que é a questão? É que muitas vezes as pessoas no LinkedIn, por ser uma página empresarial, fica focada em postar produto. E não. A gente fala que lá no LinkedIn tem uma pesquisa que eles soltam todo ano que se chama Top Companies. São as páginas mais queridinhas pelos brasileiros no LinkedIn. Eles soltam uma lista todo ano. E essas páginas, eu sempre faço um estudo delas quando sai essa lista. Por que essas páginas corporativas são tão queridinhas? Por que todo mundo quer trabalhar lá? Que tipo de post que essas empresas fazem que chama atenção e deixa esse desejo nas pessoas? E adivinha, cara? Quando eu dou uma olhada, essas empresas falam sobre desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, traz os projetos que eles fazem com clientes, traz um pouco do bastidor com os próprios profissionais. Então, assim, tem um pouquinho aquela questão de, olha, gente, o que está acontecendo aqui? Nós estamos valorizando aqui um profissional que cresceu na empresa, começou como estagiário, conta essas histórias, os projetos de diversidade que tem na empresa, ou mesmo, estamos dando um treinamento aqui para nossos times. Traz isso no LinkedIn, porque você faz o quê? Você chama a atenção de pessoas que às vezes querem trabalhar na empresa. E aí, então, você fortalece a marca empregadora. Outra coisa, tem gente que compra produto de uma empresa hoje porque ela vê valor naquilo que ela posta. Então, assim, não, eu não quero comprar produtos de empresas que não apoiam a diversidade, por exemplo. Então, quando você traz esse tipo de valores, você pode, de repente, trazer também mais clientes interessados ou pessoas que até viralizam seus conteúdos. Então, página empresarial precisa ir muito além do que apenas falar dos seus produtos e serviços. Traz um pouquinho aí dos bastidores, mas também traga um pouquinho dessa humanização da solução que o seu produto traz para a sociedade. E não só, olá, somos um estúdio de gravação. Não, gente, o que vocês são na verdade? Traz lá no sobre.
Você gera valor através do conteúdo e esse conteúdo gera riqueza tanto para o produtor de conteúdo quanto para quem assiste. Porque o produtor de conteúdo pode rentabilizar o conteúdo que ele está gravando aqui no estúdio e a pessoa que assiste pode, com aquele conteúdo, mudar de emprego, pode abrir um negócio e pode faturar dinheiro, contratar pessoas. Cara, olha quanta coisa que a gente já pode trazer nos valores da marca. E tem gente que fala assim, somos a empresa com o melhor preço e os melhores produtos. Isso já tá meio batido, né, cara? Vou lançar o desafio aqui pra Monk, pra galera que produz conteúdo. Uma postagem por dia aí. Vamos tentar uma postagem no dia de semana, de segunda a sexta, nos próximos 2 meses. Eu vou desafiar. E todo mundo vai se mexer. Eu vou querer postar, mas eu acho que a gente tem conteúdo pra isso e a gente acaba se esquecendo. Por exemplo, ontem a gente foi no lançamento do evento onde a gente é patrocinador. Nem tinha passado pela cabeça postar no LinkedIn. Acho que é muito mais a disciplina, sabe? De falar assim, pô, isso precisa ser postado. Talvez até botar no todo dia antes de 6 horas da tarde, quando for embora. Tem alguma coisa pra postar no LinkedIn hoje? Tem. Então vamos postar. Rapaz, e até interessante isso daí que você falou. Muitas vezes a gente pensa que vai gastar mó tempo. Eu, às vezes, estou nos meus eventos aqui viajando e tudo mais. Cara, eu tô produzindo os conteúdos do meu LinkedIn, do meu Instagram, sou eu mesmo que posto. Cara, ali em tempo real. Achei uma foto legal. Sentei ali rapidinho no meio do evento, eu escrevo a legenda. Isso que você falou de, mas eu preciso escrever um baita textão rebuscado. Não, gente. O LinkedIn cabe em até 3.000 caracteres. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas leem, assim, os textos que são aqueles que chamam a atenção e que pode ser direto, sabe? Pode ser um texto mais curto, mas o importante é você trazer um pouquinho daquela naturalidade no que você está contando. Então, cara, muitas vezes não se preocupe em escrever o textão, mas é naquele texto você contar aquilo que você está sentindo de verdade sobre aquilo e a pessoa sentir o que foi aquele evento para você. Boa, perfeito. E aqui a gente falou sobre pontos importantes, né? Sobre a questão de tempo e constância, certo? E aqui na Monk a gente fala muito sobre inovação. Você considera o ChatGPT hoje como uma ferramenta de auxílio para a produção de conteúdo no LinkedIn ou não? Cara, eu acho que é o seguinte, ó, o que acontece? O ChatGPT hoje, ele chega para poder auxiliar em muita coisa. A gente sabe dos perigos que a inteligência artificial também traz, e isso já não é segredo, muita gente já discute sobre isso, mas também a gente não pode negar que na produção de conteúdo ele facilita muita coisa, apoio, né? principalmente, um apoio principalmente porque a criatividade muitas vezes ela não vem o tempo todo e às vezes na velocidade que a gente tem que produzir, nem sempre é tão fácil como a gente espera. E outra, nem todo mundo se sente pronto ou preparado para ficar produzindo conteúdo nas redes sociais. Então tem assim uma resistência para escrever e tal. O que eu acho? Se você vai lá no ChatGPT e pede algumas sugestões de conteúdo de acordo com algum tema que você quer falar, dá para tirar uma inspiração, mas tem que tomar muito cuidado para você não parecer que, assim, vai ficar um discurso robotizado. Ser algo diferente do que você fala, né? Talvez, assim, as pessoas podem notar, ou aquela coisa também. Você acaba, de repente, não sendo conhecido pela sua criatividade daquilo. Se você, de repente, só copia e cola um texto do ChatGPT e joga no conteúdo do LinkedIn, pode gerar um baita engajamento. Pode ter gente que já está ganhando engajamento assim. Só que se amanhã você tiver que falar sobre isso mesmo, você está preparado sobre isso? Será que você se sente da mesma forma que o texto está bem escrito, de defender essas ideias numa entrevista de emprego, numa palestra? Acho que usar mais até mais para input de ideias Input do que de ideias. escrever os conteúdos em si. Exatamente, porque assim, você pegar como input de ideias e depois escrevendo alguma coisa em cima daquilo, cara, isso a gente já faz. A gente às vezes faz isso lendo uma notícia em algum lugar, lendo um texto de uma outra pessoa, você se inspira para poder fazer o seu. A única coisa é que a gente está recorrendo a uma inteligência artificial. Mas vale citar uma coisa, tá? O LinkedIn já está trabalhando com inteligência artificial. Para as empresas que têm o sistema do LinkedIn de recrutamento, o LinkedIn já está implantando o sistema de inteligência artificial que ajuda as empresas a montarem o e-mail para feedbacks de processos seletivos. Que é o principal problema das empresas, né? Pô, os recrutadores às vezes estão lá com um monte de vaga que eles estão recrutando, eles têm um monte de candidatura e muitas vezes para não ficar mandando sempre o mesmo texto, às vezes mesmo que o recrutador seja muito criativo, chega uma hora que você fala, gente, acho que eu já escrevi tanto e-mail que eu acho que eu estou escrevendo sempre a mesma coisa. E aí essa inteligência artificial ajuda a escrever alguns textos para poder mandar esses e-mails. Os motivos principais lá, em cima desses 5 e-mails, do que foi o ranking ali, botou sim, não, ele consegue jogar futebol. Perfeito, então o LinkedIn já está implantando isso dentro, Legal. entendeu? E lembrando que o LinkedIn é da Microsoft, né? Então, cara, a gente tá vendo aí que daqui a pouco tá tudo muito bem conectado, mas é uma coisa que eu acompanho. Eu acho que é aquela coisa, né? Independente de você estar pedindo um auxílio para uma inteligência artificial para trabalhar, fazer conteúdo, o importante é que esse conteúdo tenha a sua marca, porque uma hora você vai ser cobrado pela sua marca, pelo seu posicionamento. E se a gente só se baseou em texto copiado e colado, pode ser que a gente gagueje na hora de defender o que eu preciso falar, né? Tem que ser real, muito bom. Era uma pergunta antes de entrar aqui, ali foi o pessoal da gravação, questão de ser invasivo no LinkedIn. Acho que a gente tá levando tempo aqui, estamos indo pro final, mas última pergunta.
questão de ser invasivo, assim, eu posso chegar e falar com qualquer um, eu posso seguir qualquer um, eu aceito todo mundo. Sei lá, o pessoal vende muito no LinkedIn, assim, eu, pelo menos, aparece lá CEO da Monkin, aparece uma galera de qualquer lugar oferecendo tudo que é produto. Às vezes eu acho chato, às vezes eu acho legal, porque às vezes aparece coisa boa. Eu queria entender qual é a sua opinião e o que você dá de conselho pra essa galera aqui. Qual a melhor forma de gerar conexões de qualidade? Muito bom, muito bom. Seguinte, estamos numa rede social profissional e eu acho que o principal é a gente sair um pouquinho do nosso círculo. Então, se a gente começar a ficar só conectando com quem a gente conhece, a gente não vai expandir muita coisa ali no LinkedIn. Nem para ter pessoas que te sigam e acompanhem seus conteúdos. Então, às vezes, você vai falar só para seus amigos. Eu não sei se esse é o interesse. Muitas vezes eu quero ir chegando além dos meus amigos até para ter novos clientes, novos contatos, novos parceiros, fornecedores. E outra coisa também, que de uma certa forma, uma rede mais capilarizada, você vai receber na sua timeline também conteúdos de diversas áreas. Você não fica só vendo post de quem você conhece, da área que você conhece. O que acontece? A gente sempre tem que ver, porque assim, o LinkedIn tem um limite de conexões. Hoje você pode ter até 30 mil conexões. Parece pouco, parece muito, na verdade, quando a gente fala, né? Mas, na verdade, quando você começa a interagir muito no LinkedIn, tem gente que está crescendo até rápido lá. Por quê? Porque, gente, falei, são 63 milhões de brasileiros na rede. E no mundo são mais de 900 milhões, está chegando a 1 bilhão de usuários. Não é tão difícil uma hora você se conectar com 30 mil pessoas. Mas não é para fazer uma coleção. Então não é para sair lá clicando em conectar, tanto que se o LinkedIn reparar que você está mandando um monte de convite dentro de uma mesma semana, ele te bloqueia por um tempo e fala, olha, você está fazendo isso de uma maneira parecendo muito automática, então você está com tipo uma restrição, então você vai parar um tempinho. E se você começar a fazer isso de novo, eles podem excluir sua conta para sempre. Porque o LinkedIn quer isso, Pedro. Conexões de qualidade. Então o que eu sempre falo? Receber um convite de conexão, dá uma olhadinha no perfil da pessoa, só para ver se não é um perfil fake. Se não é um perfil, por exemplo, assim, que a pessoa nem coloca informação nenhuma e parece que tá querendo fazer só uma coleção só para dizer que é conectado com o CEO de tal empresa, sabe? Coisa assim, usar esse tipo de moeda de troca. E outra coisa, veja como é que é, se ela já posta conteúdo e tudo mais. Mas se você vê que, de repente, é uma pessoa que às vezes ela não é tão ativa no LinkedIn, mas é um perfil verdadeiro, trabalha numa empresa que amanhã até pode te interessar, aceita esse convite, porque ela passa a receber os seus posts. E outra coisa, quando você for convidar alguém, ao mandar o convite pelo computador, você vai clicar no botão conectar, vai aparecer um botão adicionar nota. Esse botão adicionar nota, muita gente não usa. E para mim deveria ser assim, quase que obrigatório antes de mandar o convite. Porque você põe uma nota personalizada do porquê está adicionando aquela pessoa. Então isso também acaba não sendo invasivo. Porque você mandar um convite para alguém que você nunca viu, mas que você quer acompanhar, ou até que você quer conversar sobre negócios, se apresenta já nessa mensagem privada. Até para isso que você falou, Edu. Você está recebendo, às vezes, até pessoas que estão oferecendo produtos, serviços, isso faz parte do negócio. As pessoas estão ali no LinkedIn tentando de tudo. É lógico, você acabou de conectar alguém, já mandar link de venda, meu amigo, você vai ser ignorado muitas vezes. Cria o relacionamento primeiro. Então eu sempre falo, não queima a largada. Em vez de você já chegar lá e mandando tudo sobre você, faz o inverso. Conecta com a pessoa e pergunta tudo sobre ela. Deixa ela se sentir realmente assim, acolhida, vai sentindo até você chegar. É aquela coisa do funil. O funil de vendas. Qual é o momento que essa pessoa está dentro do funil e parece que agora ela pode realmente assim ser abordada com algum conteúdo de venda? Então o que eu falo? Mandem esses convites para as pessoas, comentem com elas lá assim no adicionar nota o porquê que vocês estão adicionando e para aceitar, aceitem convites das pessoas desde que não pareça fake. Eu sempre falo, crescimento de rede, cara, porque assim você pode crescer o seu nome, você pode se tornar até um influenciador dentro do LinkedIn. Muito legal. Uma vez eu conversei com um diretor de uma empresa de vendas grande e ele falou que uma dica para ter rapport, que é tipo se conectar rápido com alguém, né? Olha o LinkedIn dela antes da reunião. Então, fazendo uma reunião de venda, olha o LinkedIn porque você vai ver o que ela curtiu, o que ela comentou, o que ela tá fazendo, e aí você começa a puxar uns assuntos que viu ontem. Tipo, sei lá, vai falar do lançamento dos threads ali. Pô, eu vi que você curtiu um vídeo no LinkedIn, chega na reunião, pô, tô usando, você tá usando? Já sabe que sim. Então, olha, começa a falar, tá vendo, se mexendo, dá uma nota, uma informação, a pessoa vai complementar. Então, eu acho que acho uma dica que eu sempre levo pra vida, assim, que eu vou conversar com alguém, por que eu vou conversar com as pessoas? Seja num podcast, seja numa reunião de venda, seja num restaurante lá, vai ter um jantar que vão ter várias pessoas. O que esse cara tá vendo? O que ele gosta? O que ele consome de conteúdo? E o LinkedIn acho que é a melhor rede pra isso. Melhor que Instagram, melhor que Facebook, melhor que... Porque
realmente é o que a pessoa tá curtindo, comentando. Isso é muito legal, eu gosto bastante. Qual que é o ser humano que não gosta de se sentir assim especial? De repente você chegar e falar assim, ó, nossa, Cris, inclusive, eu vi esse post que você fez ontem sobre tal assunto, cara, que legal que foi aquilo. Você pensa, meu Deus, essa pessoa me acompanha. Isso, pra quebra-gelos em reuniões de negócios, é muito incrível. Então tem muita gente que olha o perfil do LinkedIn antes pra ter conteúdo, muitas vezes olha o que a pessoa postou pra puxar papo nessa nota personalizada na hora de mandar o convite. E tem um outro detalhe que o Pedro falou aqui, que eu guardei até agora, que é o seguinte: eu dei treinamento numa empresa esses tempo atrás, porque eles falaram assim, Cris, os nossos vendedores precisam melhorar o LinkedIn deles. Inclusive, ele é aqui na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, é uma empresa de energia sustentável. O que aconteceu? Cara, nós fomos lá fazer esse treinamento porque a queixa dos vendedores era que eles iam nas reuniões numa outra empresa oferecer o serviço de energia sustentável, eles terminavam a reunião, muito obrigado. Quando eles chegavam na empresa, eles falavam assim, gente, olha quem olhou meu perfil no LinkedIn. É uma pessoa lá daquela empresa que a gente acabou de fazer a reunião. E muitas vezes, como os perfis deles estavam vazios, alguns sem foto, sabe o que eles podem ter passado a impressão? Xiii, essa empresa aí não é boa, não. Olha esses vendedores, não tem nenhum case aqui de algum cliente que eles já atenderam, não tem nada. Será que esses caras aqui são bons mesmo? Será que essa empresa é idônea? Não, olha os perfis desses caras. Por isso que muitas empresas hoje estão trabalhando os perfis dos seus profissionais. Eu falo que assim, 85% dos meus treinamentos hoje que são contratados são esses. As empresas que querem treinar os seus profissionais para poder melhorar suas marcas pessoais, para melhorar a marca empregadora e com isso gerar essa confiança quando alguém clicar no perfil e falar assim, é a Monkin que eu vou contratar para poder fazer o meu vídeo e não outra, porque, nossa, aquela outra lá, eu olhei o LinkedIn deles, não tem nada. Não atenderam ninguém, não tem um vídeo do YouTube, não tem nenhum exemplo de algum outro cliente. Esses vídeos, inclusive, de YouTube, ou até o canal, ou algum exemplo de algum outro cliente que já fez, onde a gente pode colocar naquele campo que eu falei agora há pouco, em destaque. Destaquem seus melhores posts, seus vídeos, seus links. Ali é como se fosse assim, o seu portfólio visual do seu LinkedIn que fica no topo, cara. Legal. A gente fala de LinkedIn, eu já lembro de uma dica, né? É muito engraçado, não tem jeito. Boa. Vamos deixar, então, 2 dicas finais. Agora temos que ir pro final mesmo, tá dando tempo aqui. Foi um baita papo. Muito legal falar de um tema específico que a gente trabalha no dia a dia, né? Então, assim, a gente tem dúvidas pessoais mesmo e da empresa fala, mas como que eu faço? Então, depois do bastidor a gente troca aqui, faz a parte 2 com o Cris depois, trazer mais alguém pra tirar dúvida. Aproveitar a mentoria, né? É, claro, mentoria grátis. Mas, cara, muito obrigado. E eu queria antes que você desse 2 dicas pra galera, assim, qualquer dica. O Cris daria pra alguém, pode ser sobre LinkedIn, sobre vida, o que você quiser. Cara, uma sobre LinkedIn. Peçam recomendações para as pessoas no LinkedIn. Existe um botão nos perfis que você pode ir lá, clicar no maisinho de um perfil, tem um mais, né? Depois que a pessoa é sua amiga, do lado do botão enviar mensagem, tem um mais e tem lá, solicitar recomendação. Você pede uma recomendação por escrito daquela pessoa, ela pode escrever um depoimento e mandar para você. Por que é importante pedir? Porque se você esperar alguém te recomendar, não vem. E não é porque ela não quer te recomendar, é porque muita gente não sabe o caminho, não é tão intuitivo. Quando você pede, chega um link na inbox dela, na mensagem privada, falando que você pediu uma recomendação, ela clica, já abre só uma caixinha, cara, uma caixinha de texto simples que ela digita e envia. Então você facilita o trabalho. O que é isso aí? Isso aí é prova social. Fica lá no seu perfil com o nome e o título da pessoa que escreveu e o depoimento, e você pode usar isso em apresentações, você pode usar isso em um portfólio que você vai mandar para algum cliente, site. Cara, tudo no LinkedIn. Então isso aí é prova social, são pessoas falando bem do seu trabalho. Então peçam as recomendações, não tenham vergonha de pedir, mas lógico, peça para pessoas que trabalharam com você, que foram seus clientes, que te recomenda, né? Que te recomenda, né? Senão a gente vai perder tempo, ou então vai vir uma recomendação que você fala, essa aqui... Esse cara aqui é uma estrela. A parte boa é que quando chega para você, você tem que aprovar ou não. E se você achar que ainda não tá muito boa, você pode pedir uma revisão. Mas todo mundo brinca assim, pedir revisão da recomendação é do tipo assim, eu sou muito chique, por favor, melhore aí essa recomendação. Nota 3. Nota 3. Essa é a dica do LinkedIn. E se eu puder dar uma dica pra vida, que é uma coisa que eu trabalho muito pra mim, cara, eu em 2014, falando uma coisa mais pessoal, né? Mas é interessante a gente falar disso, porque às vezes as pessoas olham o professor cristiano, o cara que tá viajando o mundo, falando sobre LinkedIn, rede social, marketing digital, e pensa que a nossa vida é só esse sucesso, ou que a gente já começou desse jeito. 2023 foi assim, todos os meus anos sempre foram como estão sendo em 2023. Mas eu sempre gosto de citar uma coisa. Em 2014, eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG. E esse transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho que tratar ele com uma medicação, que eu sou acompanhado já há 9 anos, e para poder, assim,
é uma medicação para poder controlar com que o meu cérebro não fique disparando muita ansiedade dentro de mim. Porque uma coisa é eu ser expansivo, eu sou desse jeito desde sempre, mas o ruim é se isso começar a me machucar ou me atrapalhar nas minhas tarefas diárias, que até 2014 eu não imaginava, mas me atrapalhava de uma certa forma. Quando eu descubro isso, eu começo a fazer um tratamento tanto com medicação como com acompanhamento psicológico e tudo mais. Sempre falo, cara, saúde mental é uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente se preocupa tanto só com a nossa carreira, com o nosso sucesso, com o nosso dinheiro, com bombar, com isso, com aquilo. Mas, gente do céu, nós somos um só. E o nosso cérebro também, ele tem uma capacidade de suportar algumas pressões. O que acontece? Eu, quando comecei a me tratar e comecei a cuidar disso, eu comecei a identificar algumas limitações, mas algumas vantagens. Ser um cara um pouquinho mais agitado também me faz assim com que eu traga muito conteúdo e tenha essa facilidade de poder comunicar e tal. Então eu aproveito e invisto nisso. Eu falo assim que às vezes a sala de aula é um ótimo lugar para eu gastar minha ansiedade, porque eu jogo tudo assim, igual aqui nesse podcast, cara. Eu quase me jogo aqui em cima da mesa de vontade de passar conteúdo. Esse é o meu lado positivo. E aí o negativo é o quê? A gente sabe que, quando a gente está falando de saúde mental, existem gatilhos que despertam algumas coisas na gente. É evitar esses gatilhos. Por que eu tô contando tudo isso, cara? Tem uma frase que eu coloco nas minhas palestras agora, que uma vez eu escrevi num post que eu contei sobre essa questão de saúde mental, e, cara, é uma frase que eu coloquei e as pessoas começaram a replicar. E eu queria explicar o porquê dessa frase. Ela se chama assim, ó, a frase é dessa forma. Vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita, que uma hora o resultado vem. E, cara, as pessoas começaram a replicar aquilo e aí o pessoal falou, Cris, que frase forte. Mas eu falei tão assim na naturalidade, mas eu comecei a explicar por que eu falo isso. Quando eu comecei a fazer as coisas de LinkedIn, quando começaram a me convidar, meu amigo, a quantidade de gente que me abordou, prometendo mundos e fundos pra mim, e falando assim que se eu fizesse tal coisa agora, eu ia ficar milionário, e que eu deveria fazer isso, que eu tava fazendo errado, que eu deveria fazer isso aqui, que eu deveria criar isso. Cara, é tanta gente que nem te conhecia, mas de repente quer ser o teu melhor amigo e quer opinar em tanta coisa da sua vida, que eu me blindei ali porque eu falei, gente, isso está disparando meus gatilhos de ansiedade. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar do meu jeito, da forma que eu acredito, e que uma hora o resultado vem, mesmo que seja lá na frente. Então, isso é uma coisa que eu tenho até hoje, meu caro. Edu, quem me conhece assim, Pedro, a galera sabe, fala assim, gente, se a gente for falar pro Cris uma coisa, mas ele não achar que isso é o momento dele, não vai me convencer nem com discursos de que eu ganho 5 milhões com isso. Por quê? Porque se isso for custar a minha saúde mental por causa das minhas limitações, que só eu sei quais são, não vale a pena. Então, guarda essa frase. Vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita que uma hora o resultado vem. Muito legal. Parabéns, Cris. Acho que ficou tudo muito claro, assim, sobre a importância de usar o LinkedIn, não só quando está buscando um emprego, mas sim diariamente. E acho que quando o papo é bom, né, Edu, merece um bônus no final. Pra quem não sabe, a gente tá aqui no nosso estúdio... Não sei quem vem de Surpresa! Isso foi surpresa. A gente tá aqui no nosso estúdio da Monk no Cubo Itaú. Então, somente para o ecossistema do Cubo Itaú, quem chegar aqui na Monk falando que viu esse vídeo, ganha fotos grátis para o LinkedIn. Rapaz, gostei. Boa! Vale cara, até o final dos 23 só, hein? Senão vocês vão ter gente aqui em 2025, 2026 e tal. Quer repetir, cara? Essa foi boa, hein? O que você acha? Olha aí, boa. Ganha foto, tem que ser do ecossistema, tá no ecossistema. Tem que estar aqui no ecossistema do Cubo. Perfeito, boa, cara. Gostei. Pô, tô atualizando fotos no LinkedIn com o apoio da Monk aqui. Show. Bom demais. Cara, brigadão pelo papo, um prazer te receber, casa aberta sempre, quiser criar conteúdo, quiser convidar alguém, a gente tá sempre aqui. Estamos aqui também em Floripa, se for pra algum evento, não, o RD sempre não é mais lá, né, mas se for pra algum evento em Floripa, pode aparecer lá, tem um estúdio bem parecido com esse aqui lá. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, agradecer os patrocinadores, então agradecer Fujifilm, Bicafé, Red Bull, galera da Ambev, e mais um monte de gente tá por aqui, o próprio Cubo Itaú, que é um parceiraço nosso, o Acate lá em Floripa. Pedro, obrigado pela parceria. Acho que é o primeiro que a gente faz junto, né? Então, primeiro de muitos. Bora, vamos chamar a galera pra podcaster esse cara, né? Não, olha aí, ó. É isso, rapaz. Perguntas boas, já deu brinde no final. Falei, cara, o que esse cara vai dar? Muito bom. Vamos tirar só uma fotinha aqui de Instax. Olha aí. Boa. Valeu, galera. Sim. Esse foi mais um de Galho em Galho. Até mais. Valeu. Tchau.